No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante que é o seguinte: como é que a gente cria a nossa realidade? E como é que a gente faz para finalmente mudar de vida? A gente precisa falar sobre isso, porque muitas pessoas não têm a dimensão do seu poder de criação. E por não terem essa dimensão, as pessoas acabam vivendo uma vida que está muito aquém do que elas poderiam viver. E eu quero muito dizer para você que eu já vivi essa vida. E entender como criar a minha realidade abriu uma porta assim para mim que me trouxe uma mudança de vida em todos os aspectos. Então eu venho fazendo esse trabalho de transformação interna por mais de 20 anos e eu quero dizer para você que por muito tempo eu não conseguia ter resultados. Parecia que as coisas não aconteciam para mim. Eu continuava repetindo os mesmos ciclos. Eu não conseguia realmente entender onde é que eu estava errando. Mesmo tendo muito conhecimento, mesmo acreditando e tendo certeza que eu estava com a mentalidade certa, simplesmente não acontecia. Eu não via os resultados na minha vida. Eu não sei se alguma vez você já se sentiu assim, com a sensação de que por mais que você estude, por mais que você faça, parece que tem algum bloqueio interno que você ainda não descobriu o que é. A gente tem vontade de desistir nesse processo, não é? Então eu ficava com dias de altos e baixos, onde a gente fica oscilando entre vai dar certo ou nem adianta tentar porque não é para todo mundo. Várias alunas e vários alunos chegam para mim com essa mesma questão. Mel, eu estudo muito, eu coloco em prática e eu não sei por que as coisas não acontecem para mim. E eu sei como é essa sensação. Por isso que eu estou aqui para dizer para você que eu já passei por todas essas fases também. Eu consigo me colocar exatamente no seu lugar se você está vivendo isso nesse momento. Eu fui a pessoa que tinha autoimagem no pé e que hoje tem uma autoimagem na lua, que se acha bonita, que se valoriza, que se ama e que sabe realmente que pode conquistar coisas grandiosas. Mas eu já estive do outro lado e por isso eu sei como é viver todo esse processo, como é passar por tudo isso. Então eu decidi gravar esse vídeo para você justamente com esse propósito, de dividir alguns pontos importantes que fizeram com que a minha vida mudasse. E para a gente começar, eu quero muito que você entenda que a sua vida ela só vai mudar quando você finalmente entender o quão poderosa e o quão poderoso você é. O quanto você é capaz de criar a realidade que você realmente sonha e o quanto você vai ser capaz de viver as melhores experiências da sua vida. Você só precisa do conhecimento certo para que você possa colocar em prática tudo isso na sua vida e você precisa entender como é que você cria essa nova realidade. A minha vida, gente, só mudou quando eu entendi verdadeiramente do meu poder e quando eu passei a me enxergar de uma forma completamente diferente, porque isso fez com que eu passasse a agir de uma forma também diferente, que fez com que eu conseguisse realmente alcançar resultados que estavam além da realidade que eu estava vendo ali na minha frente. Resultados que foram muito acima da média. Então, se você está chegando aqui nesse vídeo, não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou Mel, eu sou uma baiana de Salvador, na Bahia. Eu vim de uma realidade assim, onde eu tomava 8 ônibus por dia para ir para a faculdade, para ir para o estágio. Eu não tinha dinheiro para viver as experiências que eu gostaria. Eu não conseguia me realizar no amor. Sempre estava terminando com um relacionamento e começando outro, repetindo ciclos. Eu tinha uma imagem bastante distorcida de mim. Eu me achava feia, eu me achava burra, eu não me enxergava capaz de transformar a minha realidade. E hoje, eu vivo aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, na casa que eu sonhei, casada há 17 anos, com um japonês que eu tinha colocado exatamente com as características que eu tinha colocado no meu mapa dos sonhos, com 2 filhos maravilhosos, viajando para todos os lugares do mundo que eu sempre sonhei, dirigindo o carro que eu sonhei, vivendo as experiências que eu quero viver. Eu simplesmente materializei tudo o que tinha no meu mapa dos sonhos. Coisas assim que na época eram para mim consideradas impossíveis. Então eu vou dividir com vocês coisas assim que foram cruciais para a minha mudança de autoimagem e para a minha mudança de vida. Então fica nesse vídeo até o final, porque tem muita coisa importante que vai transformar realmente a sua vida. Primeira coisa, eu entendi que independente da minha situação e da realidade que eu estava inserida, eu tinha o poder de criação, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu entendi que eu sou capaz de criar a minha realidade e que naquele momento eu já tinha tudo o que eu precisava, mesmo parecendo que eu não tinha. Segunda coisa que eu entendi e que mudou assim completamente a minha vida. Eu entendi que a gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos. Como assim, Mel?
Vou explicar para você. Entenda que hoje você carrega internamente uma programação. E essa programação, ela é composta de crenças, que são as coisas que você acredita sobre você, que é a sua autoimagem, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o futuro, que é o que a gente chama dentro da psicologia de tríade cognitiva. Só que essas crenças, elas não foram escolhidas por você. Você simplesmente adotou essas crenças. Você absorveu todas essas crenças ao longo da sua vida, principalmente dos seus pais e das pessoas que criaram você. Então, essas crenças que você carrega, essa programação, fazem com que você tenha uma determinada forma de pensar. E essa forma de pensar, esses pensamentos, geram sentimentos e eles influenciam as suas ações, as suas escolhas, a sua forma de viver a vida. Então, como está a sua vida hoje, é um resultado dessas crenças que você tem e dos seus pensamentos predominantes. Então, se você olha para a sua vida hoje, como é que você está financeiramente, como é que você está emocionalmente, os relacionamentos que você tem, os seus resultados profissionais, como é que está a sua saúde, o que você conseguiu alcançar até aqui, tudo isso é um reflexo da sua forma de pensar. Então, entender isso é a porta de entrada para a sua mudança de vida. Mas por quê, meu? Porque enquanto você achar que a vida está acontecendo para você de uma forma assim aleatória, enquanto você estiver apenas reagindo ao que te acontece, você não vai investir na sua transformação interna, na transformação da sua mentalidade, na transformação dos seus pensamentos, para você criar uma realidade diferente. Você vai ficar sempre buscando mexer no que está fora. Então, dificilmente você vai conseguir sair do lugar. É exatamente aquela pessoa que está sem dinheiro, então ela resolve se acabar de trabalhar para poder ganhar mais dinheiro e no final do mês ela continua sem dinheiro. Ou aquela pessoa que está num relacionamento ruim e aí ela troca de relacionamento e aí ela arruma outro relacionamento ruim, às vezes arruma até pior e aí segue trocando, achando que uma hora, por acaso, vai aparecer a pessoa certa para ela, porque uma hora vai dar certo, porque finalmente, em algum momento, ela vai ter sorte. Só que enquanto você não olha para você, enquanto você não busca entender como é que os seus pensamentos estão moldando essa realidade que você está vivendo, você não vai muito além do que você já alcançou até aqui. Você vai continuar andando em círculos sem ter resultados realmente grandiosos. Então, não adianta você saber muito do processo de criação, muito de espiritualidade, saber todas as técnicas para mudar de vida. Não adianta ter muito conhecimento se você não está tendo os resultados. Eu era essa pessoa, exatamente essa pessoa. Eu não tinha resultados. Provavelmente você conhece pessoas assim, que estudam, que fazem cursos, que têm muito conhecimento, mas não têm os resultados. Então, se você não tem resultados, você tem que entender que tem alguma coisa que você ainda não entendeu. Concorda comigo? Ou tem alguma coisa que você ainda não conseguiu aplicar da forma correta. Como eu costumo sempre dizer para minhas alunas do The Way, a vida dá feedback. A vida sempre dá feedback. Isso é a coisa mais certa, gente. Se você olha para a sua vida hoje, você hoje tem os resultados que você gostaria de ter em todas as áreas? Se você não tem, você precisa aprender como ler esse feedback da vida, para que você possa se transformar e gerar no mundo novos resultados. Porque sua vida sempre vai refletir o seu sistema de crenças e o seu pensamento predominante, como eu falei para você. Porque veja bem o meu caso, por exemplo. Eu me formei em psicologia, depois eu fiz neuropsicologia, eu sabia muito da mente humana, eu sabia muito do processo de criação, que é algo que eu sempre estudei. Mas então por que minha vida não refletia isso? Eu tinha muito conhecimento, mas eu não tinha os resultados. Então eu entendi que eu precisava ser a mudança e não bastava entender a mudança. E aí eu fui descobrindo cada vez mais como fazer isso, eu fui descobrindo e criando um novo caminho para vivenciar uma nova realidade. Inclusive, eu vou fazer uma pausa aqui para já te avisar que no dia 4 de junho a gente vai abrir a 3ª turma do The Way, que é o meu curso de mudança de mentalidade e criação de uma nova realidade. The Way, como o nome já diz, significa o caminho. E é um caminho, assim, muito profundo e, ao mesmo tempo, muito prático, onde você vai passar por 27 passos que vão te levar até a criação de um novo cenário de vida. Você finalmente vai ter a oportunidade de trilhar o mesmo caminho que eu trilhei para vivenciar essa mudança
completa na sua vida. O mesmo caminho que centenas de alunos e centenas de alunos já passaram e que também tiveram suas vidas transformadas. Então, se você sente no seu coração que esse momento é o momento de você mudar completamente de vida, então você já clica aqui embaixo no box de informações, eu vou deixar um link e você vai falar diretamente com a minha equipe e lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Não é grupo de WhatsApp, nada disso. Você vai entrar no link e você pode perguntar o que você quiser, tá bom? E ela vai te explicar tudo sobre o programa. Bom, mas voltando ao nosso assunto, eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que estão desse lado aqui, que são as criadoras inconscientes, e as pessoas desse lado aqui, que são as criadoras intencionais. Por quê, Mel? Porque a gente sempre está criando a nossa realidade, esteja a gente consciente ou não. Então, às vezes, a gente está desse lado aqui, criando a nossa realidade sem nem perceber. Por quê? Porque o nosso cérebro está trabalhando ali e repetindo os mesmos comandos que a gente já deu para ele no passado. E a gente vai receber resultados semelhantes. Ou a gente aprende a ser uma criadora intencional, que sabe que nosso cérebro é uma máquina perseguidora de objetivos, mas que para isso a gente precisa dar para ele o comando certo, que é o comando da vida que a gente quer viver, de quem a gente quer ser. Você vai dizer para ele para onde que ele tem que ir. E ele só vai até onde você acredita que é possível para você. Ou seja, ele não vai para além da sua autoimagem, tá? Então, a terceira coisa que eu entendi foi que se eu quisesse ter resultados muito maiores, eu precisava me tornar essa pessoa aqui, uma criadora intencional. Eu precisava intencionalmente criar as causas que eram proporcionais à realidade que eu queria viver. Mas como é que eu ia saber se eu estava criando as causas corretas? Analisando a minha própria vida e os resultados que eu estava obtendo em cada área da vida. Então, eu comecei a prestar atenção na minha vida. Eu comecei a analisar a minha vida e o meu passado. Então, se na minha vida estavam acontecendo coisas que eu queria materializar, eu começava a analisar as causas que me fizeram ter aquele resultado. E quando não acontecia do jeito que eu imaginei, que eu queria, eu também analisava para saber por que eu tive um resultado que não era o que eu queria. Então, eu passei a ser uma estudiosa da minha vida. E aí eu comecei a entender tudo. Peraí, se eu sou traída, se eu não conseguir ganhar mais esse mês, se eu atrair uma amizade que não presta, quer dizer que tem coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer que me levaram para aquele resultado. Olha, então eu preciso entender como é que eu produzo mais das causas que dão certo. Então, essa foi a quarta coisa que eu entendi, que eu precisava dominar esse jogo de entender as causas visíveis e não visíveis que me levariam para aqueles resultados que eu queria. As causas visíveis são as minhas ações, o meu comportamento, aquilo que eu falo, as escolhas que eu faço. E as causas não visíveis são os meus pensamentos, a minha emoção, a minha vibração. E isso foi uma grande virada de chave para mim. Então, se hoje eu começo a analisar mais cuidadosamente a minha vida, e eu percebo, por exemplo, que eu estou num relacionamento que não está me fazendo bem, e aí eu decido que eu vou dar um basta nesse relacionamento, o que acontece? A minha vida ela vai se desdobrar de uma determinada forma. Mas se eu continuo aceitando ser tratada mal, se eu aceito por muito tempo o relacionamento abusivo, concorda comigo que minha vida vai se desdobrar de uma outra forma? Então, hoje eu entendo que os pensamentos que eu tenho, eles vão dar suporte para as decisões que eu vou tomar. Então, se eu penso, por exemplo, olha, eu consigo construir uma vida muito melhor sem essa pessoa. Olha, o mundo é abundante, eu vou conhecer alguém que me ame, alguém que me valorize, alguém que sintoniza mais comigo. O que vai acontecer? Eu vou conseguir dar um basta com muito mais facilidade nesse relacionamento. Agora, se eu nutro pensamentos do tipo, eu não sei o que eu vou fazer sem essa pessoa, eu não consigo ficar sozinha, eu acho que eu não vou conseguir encontrar alguém melhor, essa pessoa tem algumas coisas que são boas, a minha tendência vai ser continuar no relacionamento. Então, peraí, se eu já entendi que meus pensamentos influenciam o meu comportamento, e o meu comportamento vai se desdobrar na realidade que eu vou viver, então eu preciso entender que pensamentos vão dar suporte para a vida que eu quero criar. E aí eu vou treinar o meu cérebro para fortalecer os pensamentos que vão me ajudar ao invés de me atrapalhar. E aí o que eu fiz e que eu ensino para minhas alunas do The Way? Eu ensino a analisar o seu passado e entender por que você vem criando a vida que você vem criando hoje. Quando você aprende a olhar para as experiências que você vive ou para as experiências que você viveu no seu passado e analisar essas experiências, você ganha um poder que você não tem ideia. Porque aí você começa a dominar o jogo. Você não é mais aquela criadora inconsciente aqui. Você passa a ser essa daqui, essa criadora intencional. E com a repetição, você começa a ficar muito boa nesse jogo. Ou muito bom nesse jogo. Porque você vai aprendendo as regras do jogo. É como, por exemplo, você jogar um jogo de tabuleiro pela primeira vez.
Pensa aí num jogo de tabuleiro que você gostava de jogar. Pode ser Banco Imobiliário, Jogo da Vida. Quando você foi jogar a primeira vez, você pinou um pouco no começo para poder aprender. Dá mais trabalho. Mas quanto mais jogos você joga, você vai ficando cada vez melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e você começa a ganhar. E você vai aprendendo como criar as causas corretas para viver aquela realidade que você quer. E eu vou falar uma coisa para você. Deus, ou universo, como você quiser chamar, vai sempre te apresentar diversos caminhos nesse processo para você materializar aquilo que você quer. Não só um, como vários. Você só precisa aprender a sintonizar com esses caminhos. Mas isso é um papo para um novo vídeo, ou quem sabe você vai se aprofundar ainda mais quando você tiver a oportunidade de fazer o The Way, tá? Eu já deixei aqui embaixo o link no box de informações. Espero você em breve. Entra na lista porque você vai poder ter a oportunidade de fazer parte da turma 3 e eu não vejo a hora de te receber por lá, tá? Te espero em breve e até mais.